Você sabia que 80% das pequenas e médias empresas quebram porque elas investem mal seus recursos? Eu investi R$ 500.000 para aprender como evitar que isso aconteça e é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Meu nome é Rodrigo Bá e eu passei os últimos 5 anos imersos no mundo dos negócios. Depois de gerenciar mais de 100 milhões em vendas, de liderar um time de mais de 40 pessoas e de aprender e ser mentorado por alguns dos principais empreendedores do país, eu descobri o que diferencia as empresas que crescem das empresas que quebram. É isso que eu quero te ensinar nesse vídeo, e se você ficar até o final, você vai poder baixar um material complementar com um resumo disso e um checklist de aplicação para você ver em qual caminho a sua empresa está. Uma das descobertas mais importantes que eu fiz, que foi um negócio que eu nunca tinha ouvido falar, e quando eu ouvi, mudou completamente a visão que eu tinha sobre negócios, foi lendo o livro Paixão por Vencer, do Jack Welch. Alguns consideram que o Jack Welch é o maior CEO de todos os tempos. Ele foi CEO da GE, na época que a GE era a empresa mais valiosa do mundo. Os livros dele são uma bíblia para quem quer aprender a gerenciar empresas com eficiência. E uma das coisas que ele diz nesse livro é que a principal função do CEO é alocar recursos com eficiência. Recursos sendo dinheiro, pessoas, tempo. E quando eu li essa frase, voltou na minha cabeça automaticamente todas as vezes que eu tinha visto algum dono de pequena ou média empresa investir recursos de uma forma que não era eficiente. De outra forma, é em colocar o seu dinheiro, o seu tempo, colocar as pessoas da sua empresa para fazer alguma coisa que não vai te gerar mais dinheiro. Na prática, o que isso significa? Que muito provavelmente você está investindo pouco na área de receita. A área de receita é um termo que ainda não chegou muito no Brasil, mas as principais empresas do Vale do Silício já estão usando essa terminologia, que é uma nova forma de chamar a área de marketing, vendas e CS. Ou seja, todas as áreas da empresa que estão relacionadas a te trazer mais dinheiro. Só para te dar um panorama, um dos estudos que foi realizado recentemente com as empresas que mais crescem no mundo, tentando descobrir por que essas empresas crescem enquanto outras não crescem tanto, eles perceberam que o principal gasto dessas empresas era com a área de receita. Sendo mais específico aqui, 43% de todo o gasto dessas empresas estava destinado para essa área. Muito mais do que qualquer relação que você já tenha ouvido por aí. Geralmente o pessoal de administração fala que entre 10% e 20%, dependendo da margem do negócio, é um bom valor para ser investido em marketing, vendas e CS. E por que eu estou te dizendo isso? Porque muito provavelmente a sua empresa é uma máquina de imprimir dinheiro. Pensa da seguinte forma: se você pudesse comprar notas de R$ 20 com notas de 10, quantas você compraria? A resposta óbvia que provavelmente você deve estar pensando é que o máximo de moedas que você pudesse. Se você tivesse 100 mil guardados, você ia comprar 100 mil. Se você pudesse pedir empréstimo, pegar dinheiro emprestado com amigos, vender um carro para comprar, você compraria. Por quê? Porque você está comprando o dobro de dinheiro pela metade do valor. E eu tô aqui para te dizer que, muito provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, a realidade da sua empresa é ainda melhor do que essa. E para entender isso, tem 3 conceitos chaves que a gente precisa abordar. A ideia de CAC, LTV e ROI. CAC é basicamente custo de aquisição por cliente. É quanto você precisa desembolsar para trazer um novo cliente até a sua empresa. LTV, por sua vez, é o quanto de dinheiro esse cliente deixa. E o ROI é a relação de proporção de retorno sobre o investimento que você fez. Juntando as duas histórias que eu te contei até agora, é como se você estivesse investindo R$ 10 para trazer um cliente que vai comprar um produto de R$ 20. Ou seja, você tem uma máquina de imprimir dinheiro, que pode comprar dinheiro pela metade do valor gerado. Que isso traz uma proporção de ROI ali de 2. Você tem o dobro de retorno sobre o investimento que você fez. Óbvio que essa é uma conta bem simplificada, porque você não pode olhar só para o faturamento. A forma ideal de fazer essa conta seria com margem de contribuição. É o valor que sobra depois que você paga todos os custos variáveis associados ao seu produto. Só para você ter uma ideia, isso aqui que eu te falei é tão importante que é a principal métrica que os fundos de investimento usam para investir milhões e milhões de reais nas empresas. Se uma startup tem uma métrica de LTV sobre CAC superior a 3, ou seja, se ela consegue comprar R$ 30 investindo 10, isso é basicamente um sinal de que o fundo pode colocar quanto dinheiro ele quiser naquela startup. E aí você vai ver essas notícias que você vê no jornal de fundos que investem 10, 20, 50, 100 milhões, às vezes bilhões de reais em empresas. Por quê? Porque é uma máquina de imprimir dinheiro. Então, quanto mais dinheiro o fundo coloca, mais dinheiro aquela empresa gera. Tá, Rodrigo, e o que isso tem a ver com o meu negócio? Por que você está me contando de startup, fundo de investimento e milhões de reais? A ideia aqui é entender o princípio. É entender que existe uma máquina de imprimir dinheiro quando você consegue investir,
um valor e fazer retornar 3 vezes aquele valor. Então, a ideia prática aqui seria que você tentasse descobrir qual que é o LTV sobre CAC da sua empresa e caso ele seja superior a 3, e muito provavelmente é, você tente investir a maior quantidade possível de recursos ali, porque você vai escalar. Mas não é só isso. Muito importante pelo qual você precisa fazer esse investimento. Eu não vou entrar aqui em conceitos econômicos muito profundos, mas o resumo da história é que com o passar do tempo as coisas tendem a ficar mais competitivas. Se a gente olha para o valor de investimento em marketing dos últimos anos, a gente consegue perceber que existe uma tendência de crescimento. O que isso significa? Que tem mais gente competindo pelos mesmos clientes. Obviamente, com mais gente competindo pelos mesmos clientes, o custo para acessar esses mesmos clientes aumenta. Se a gente olha para o mercado americano, por exemplo, que é um mercado um pouco mais maduro que o nosso, que tem bastante investimento em marketing, lá o LTV sobre CAC que o Facebook promete para os donos de empresas é 3. E quando a gente olha essa relação aqui no Brasil, ela fica em torno de 7 ou 8. Ou seja, a tendência é que com o passar do tempo, a margem que a gente tem investindo em marketing diminua. Por isso que é extremamente importante que a gente consiga aproveitar essa onda de margens mais altas o mais rápido possível. Isso é tão sério lá nos Estados Unidos que o segundo assunto mais comentado depois de inteligência artificial é o CRM. A gente vai falar disso mais pra frente, mas basicamente CRM é uma forma de tentar aumentar a quantidade de LTV, tentar aumentar a quantidade de dinheiro que o seu cliente deixa na empresa. E como as margens são muito baixas, eles precisam investir muito dinheiro em CRM para tentar monetizar mais esses clientes, porque simplesmente investir em marketing e fazer vendas não traz mais a sustentabilidade que eles precisam. A provocação que eu quero te fazer aqui é, tendo ciência de todos esses números, por que você investe 2, 3, 5, 10 mil reais em marketing e acredita que isso vai dobrar ou triplicar o seu faturamento? Por que é que você não está colocando todo o dinheiro que você pode nessa máquina de imprimir dinheiro que está sobre o seu comando? Tá, Rodrigo? Entendi, gostei, estou vendo a oportunidade. Sei que a minha principal função como CEO é alocar recursos com eficiência e que, baseado no que você está me contando, a melhor forma de alocar recursos para uma pequena e média empresa é na área de receita, marketing, vendas e CS. Mas o que exatamente isso significa? Onde é que eu posso colocar o meu dinheiro? O primeiro caminho e mais óbvio é aumentar o investimento em mídia. Quando a gente fala de investimento em mídia, a gente está falando daquele valor que é destinado principalmente para o Google e Facebook para atrair mais clientes para sua empresa. Só para te dar uma noção, a última pesquisa que foi feita por um dos principais institutos de marketing do país disse que a média de investimento das pequenas e médias empresas no Brasil é entre 1 e 2% do faturamento. Agora faz o contraste com aquilo que eu já te falei, que as empresas que mais crescem no mundo investem 43% em marketing, vendas e CS. Talvez tenha começado a ficar claro para ti porque que talvez você não esteja crescendo tanto quanto gostaria. De uma outra forma, tem uma frase que ela é muito atribuída a diversos marqueteiros, mas que independente da sua autoria, é uma ótima forma de olhar para quanto dinheiro eu deveria colocar em mídia. E ela diz que você deveria tentar buscar ser o maior comprador de mídia do seu setor. Porque pensa da seguinte forma, eu te disse que o mercado está ficando mais competitivo, que cada vez as pessoas estão investindo mais dinheiro em mídia e que a margem do investimento em receita tende a diminuir com o passar do tempo. Qual que é a conclusão lógica de todas essas informações que eu te passei? Eu preciso tentar consumir a maior parte do mercado enquanto as margens ainda são mais altas. E contra quem eu estou competindo? Eu estou competindo contra os meus concorrentes. Então eu preciso investir mais do que eles, porque senão quer dizer que eles estão comprando mais mercado do que eu. E isso leva a uma conclusão de uma das frases de um dos maiores marqueteiros de todos os tempos. Quem pode pagar mais pelo cliente, ganha. É por isso que o investimento em mídia, muito provavelmente, seja a melhor forma de alocar recursos que você pode fazer na sua empresa hoje. Tá, Rodrigo, eu estou entendendo a importância disso, mas eu ainda não sei exatamente como é que eu vou fazer para colocar mais dinheiro em marketing. Ainda está um pouco vago. Então tudo bem, vou te passar uma outra estratégia que é utilizada por diversas grandes empresas para entender o quanto de dinheiro eles vão alocar na área de receita. O raciocínio é bem simples. Quanto eu quero faturar ano que vem, quanto eu tenho de ROI médio nas minhas campanhas, e aí eu faço a conta inversa e eu consigo chegar na quantidade de dinheiro que eu deveria colocar em marketing. Então eu vou fazer uma conta bem simples aqui para ficar mais prático.
Imagina que você quer faturar R$ 1 milhão ano que vem. Você sabe que para cada R$ 1 que você coloca em marketing, você tem 5 de retorno. Logo, a resposta é que para faturar esses R$ 1 milhão, você deveria estar colocando R$ 200 mil em mídia investido ao longo do ano. Muito provavelmente, você deve estar pensando que esse valor está muito distante do que você investe. E essa é a realidade da maioria das empresas brasileiras. É por isso que eu fico tão agoniado com a oportunidade que a gente tem na nossa frente e que a maioria das empresas não enxerga. É exatamente para isso que eu estou te gravando esse vídeo. Para que você não cometa um erro que o Pedro Sobral, um dos maiores gestores de tráfego do Brasil, disse que foi o principal erro que ele percebeu na maioria das consultorias que ele dava, que é, as pessoas investem pouco dinheiro. Às vezes ela está tendo um retorno fantástico de 5, 10, 15 vezes o valor que ela está investindo e ainda assim ela quer otimizar mais um pouquinho, ela quer mudar um negocinho, testar um funil novo, quando a resposta óbvia e ululante seria, cara, coloca mais dinheiro nessa campanha porque é uma máquina de imprimir dinheiro. Mas não é só de mídia que a área de receita vive. Hoje a gente tem passado por uma transição, você provavelmente está ciente disso, de que tudo está ficando mais rápido. Só para te dar uma ideia, teve uma pesquisa do Facebook antes do surgimento do TikTok que dizia que a gente tinha 6 segundos para conseguir chamar a atenção de uma pessoa quando fazia um anúncio. Eram 6 segundos do que o pessoal vai chamar de gancho. Depois que o TikTok surgiu, esse tempo caiu para 1,5 segundo. Ou seja, se a gente fizer uma continha básica aqui, as pessoas perderam 4 vezes a quantidade de capacidade de retenção e atenção que elas tinham. Tem uma outra autora que escreveu Nação Dopamina, onde ela vai fazer essa análise em diversos tipos de consumo e vai mostrar como tudo que a gente consome está ficando cada vez mais rápido. Se a gente para olhar para o formato de vídeo, por exemplo, antes a gente assistia peças de teatro, a gente assistia filmes. Depois a gente foi para a era do YouTube, onde a gente começou a assistir vídeos um pouco mais longos e hoje as gerações mais novas elas nem conseguem assistir filmes, porque a capacidade de atenção delas está tão fragmentada que elas só conseguem assistir conteúdos de vídeo em formato muito curto, Reels e TikTok. A gente consegue ver isso nas músicas também. Antes a gente consumia álbuns inteiros de músicas, você provavelmente deve lembrar disso, onde a gente comprava um CD com 15 músicas e a gente passava ali um período de 40 minutos, 1 hora consumindo um álbum. Depois a gente perdeu um pouco disso porque as músicas começaram a ser vendidas separadamente no Spotify, no iTunes. E hoje as músicas já são produzidas pensando no formato de TikTok. Um vídeo de TikTok tem no máximo 60 segundos, então a trilha é produzida para ter no máximo 60 segundos. E o que isso tem a ver com como que você faz para alocar os seus recursos com eficiência? A quantidade de criativos que a gente precisa para conseguir fazer que o investimento em mídia, que a gente já definiu na etapa anterior, seja produtivo, cresceu muito. Porque o tempo de saturação desses criativos é muito mais rápido. Se a gente pensa, e aí agora trazendo para o mundo da publicidade, antigamente a gente tinha grandes campanhas publicitárias que elas rodavam o ano inteiro. A campanha que ficava na TV, que rodava o mês inteiro. Hoje em dia a gente precisa produzir criativos constantemente para a gente conseguir manter o retorno sobre investimento, métrica que eu já expliquei o que significa nas alturas. E essa parte é importante porque há alguns anos atrás, as agências de publicidade até podiam assumir essa tarefa, porque a gente conseguia fazer muito criativo estático. Mas com a evolução da publicidade, hoje os criativos de vídeo eles performam muito melhor. Dados do próprio Facebook, campanhas em vídeo convertem 76% mais do que campanhas em imagem estática. Então é necessário que exista uma troca entre a agência e CEO para que uma parte dos recursos alocados seja em produção de criativos, seja despendendo seu próprio tempo para gravar alguns anúncios, seja utilizando ali de recursos financeiros para contratar um influencer, para contratar uma equipe de produção para que esses vídeos sejam gerados. Quando a gente está falando de criativo aqui, basicamente o que a gente está falando é dos anúncios que vão ser vinculados, dos vídeos que vão aparecer, das imagens que vão aparecer, que a gente precisa produzir e colocar dentro das campanhas quando a gente faz o compra de mídia. E o terceiro e último ponto, que eu acredito que seja uma das principais formas de alocação de recursos, que eu já tinha comentado anteriormente, é CRM. Não é porque a gente tem um mercado mais amador, onde as margens ainda são mais altas, que a gente não possa se aproveitar do conhecimento que está sendo gerado nos Estados Unidos para aumentar a margem de lucro do nosso negócio.
E quando a gente fala de margem de lucro, não existe ferramenta melhor para fazer isso do que CRM. CRM basicamente é uma sigla em inglês para Sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente. É basicamente uma forma de você controlar como é o seu relacionamento com o cliente. E é através dela que a gente vai conseguir fazer 3 coisas que fazem com que as conversões da parte de vendas da sua empresa fique muito maior. A primeira delas é tempo de atendimento. A gente tem diversas pesquisas mostrando que quanto mais rápido você atende um cliente, maior é a chance daquele cliente converter. Há alguns anos atrás, o Google veio e trouxe a ideia de Golden Hour, que a gente podia responder o cliente em até 1 hora, porque esse cliente ia ficar muito feliz de ser respondido nesse tempo. Só que essa pesquisa é antiga e, que nem eu te disse, as coisas estão ficando cada vez mais rápidas. Hoje em dia, já existe a expectativa, por uma grande parte das pessoas, de que o atendimento seja feito de forma instantânea. Principalmente com o avanço da inteligência artificial, cada vez mais os clientes vão esperar ser atendido em tempo real. E através do CRM, a gente consegue não só criar uma automação para responder esses clientes em tempo real, através de uma inteligência artificial, por exemplo, como controlar quanto tempo os nossos vendedores estão levando para entrar em contato com o cliente. E talvez você pense, pô, Rodrigo, mas o meu atendimento aqui é até rápido. Mas é importante lembrar, essa curva de conversão ela é exponencial. Então, se você responde o cliente em menos de 5 minutos, você tem 100 vezes mais chance de que ele te responda do que se você responde ele em meia hora. Então, a diferença de tempo é bem grande. A maioria das empresas que eu vejo que diz que tem um atendimento rápido, geralmente leva entre 15 e 30 minutos para responder o cliente. E apesar disso realmente ser rápido, ainda deixa muito dinheiro na mesa. A outra métrica essencial é a métrica de follow-up, que basicamente é quantas vezes eu tento entrar em contato com aquele potencial cliente que manifestou interesse. É o famoso lead, a pessoa que te manda mensagem no WhatsApp, a pessoa que passa na loja e deixa o contato dela. Hoje, em média, a maioria das empresas no Brasil faz entre 2 e 3 tentativas de contato. O vendedor fica naquela ideia de que, putz, eu não quero incomodar o cliente, ou ele é só um curioso, ele não está tão interessado assim no produto, e depois de 2 a 3 tentativas de contato ele descarta aquele potencial cliente. Mas a regra de ouro aqui é, quanto mais melhor. Obviamente a gente não pode manter todos os clientes numa régua de comunicação por um tempo infinito. Então a gente tem uma relação entre custo e benefício, uma relação entre esforço e conversão. Quando a gente olha para os gráficos de esforço e conversão, a métrica ideal é entre 7 e 8 vezes. Isso vai fazer com que a gente leve a nossa eficiência de conversão para próximo dos 95%, que já é o suficiente para a maioria dos negócios. E como é que você faz para lembrar de todas as pessoas que entraram em contato com a tua empresa? Só tem como fazer isso com o CRM. É exatamente essa ferramenta que vai garantir e te permitir cobrar os teus vendedores para que eles entrem em contato com os clientes 7, 8 vezes para conseguir aumentar a conversão da tua empresa. E a terceira função do CRM é servir de um gerador de inteligência para que a tua área de marketing consiga gerar mais resultados. Hoje em dia, a inteligência artificial está numa crescente exponencial. Aquela ideia de ficar criando um público muito diferente, uma segmentação muito específica dentro de gerenciador, cada vez mais cai por terra. Porque a própria capacidade do Facebook de encontrar os teus clientes ideais tem superado a capacidade dos gestores de tráfego de fazerem isso. Então, qual acaba sendo a principal função do gestor de tráfego? Fazer o direcionamento para que o cliente, aliado ao CRM, consiga fornecer a inteligência que ele precisa para passar para o Facebook e aí então o Facebook ir atrás do cliente ideal. E como é que a gente faz isso? A gente precisa dizer para o CRM qual que é o cliente que entrou em contato e não respondeu, qual que é o cliente que entrou em contato e comprou, qual que é o cliente que entrou em contato e fez proposta. E assim a gente vai criando grupos para poder dizer para o Facebook, olha Facebook, esses clientes aqui, eles mandaram mensagem, mas eles nunca responderam. Esses outros clientes aqui, quando eles mandaram mensagem, eles compraram. Então, me traz mais clientes parecidos com esses aqui. E a gente consegue fazer esse tipo de informação utilizando o CRM. É o CRM que vai ser o canal de comunicação entre a sua empresa e o Facebook, para que o Facebook tenha essa capacidade de encontrar mais pessoas parecidas com os seus melhores clientes. Eu até ouvi uma frase esses dias de um grande marqueteiro brasileiro que ele disse que hoje em dia o principal trabalho do gestor de tráfego é fornecer inteligência para alimentar o CRM. E depois, obviamente, conectar esse CRM com o Facebook. Talvez o que eu tenha te dito até aqui possa ter parecido óbvio. Fala assim, óbvio, Rodrigo, que eu preciso investir mais para vender.
Mas, baseado na minha experiência, tendo atendido centenas de clientes na minha agência, tendo dado mais de 100 consultorias para pequenas e médias empresas no Brasil, eu concordo com a opinião do Pedro Sobral. O principal erro das empresas que eu vejo é não olhar com intencionalidade para o processo comercial e não investir dinheiro suficiente em marketing para que esse processo comercial gere resultados exponenciais. Como disse um grande professor de filosofia, muitas vezes enxergar o óbvio é o mais difícil. Então eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido passar um pouco daquilo que é óbvio, mas que muitas vezes a gente não vê. Se você quer baixar um material, um checklist, com tudo isso aqui que eu te falei, tanto a parte de resumo para que você tenha acesso a esses dados de forma estruturada, todas as pesquisas que eu citei, essas métricas das pesquisas americanas, um resumo do conteúdo e um checklist para você poder olhar para a sua empresa e ver se a sua empresa está no caminho ou não e onde é que você deveria estar colocando os seus esforços, tem um link aqui abaixo onde você pode acessar esse material e baixar o checklist para você. Espero que eu tenha te ajudado e que 2025 possa ser o melhor ano da história da sua empresa.